porque poucos conquistam espaço na sociedade. Aí que está o detalhe, essa análise eu tenho que fazer, porque muitas vezes o cara tem um bom currículo, bons diplomas, mas não tem um comprometimento com o trabalho. O trabalho não é 6x1 nem 5x2, o trabalho é 7-0. Mesmo se indo na missa no domingo, está aprendendo. Nós somos um país que tem 853 milhões de hectares. Plantamos entre 84 e 85 milhões de hectares. Plantamos, então, em torno de 13% do território nacional. Nada mais do que isso. E estamos crescendo em torno de 3 a 5% por ano em produção. Parte em produtividade e parte aumento diário. Mas veja bem, o Brasil não precisa fazer desmatamento. Para o futuro, o nosso desafio é aproveitar as áreas existentes que nós cultivamos hoje, aumentando produtividade através de novas tecnologias e inovações, que é o exemplo que está aqui dentro, que tem que ser transferido para o campo, sem tirar uma árvore da floresta amazônica ou dos parques nacionais, que nem o Parque Nacional do Iguaçu. Se não existisse a cooperativa, os preços seriam mais altos, com certeza, porque a cooperativa ela tem que prestar conta aos seus associados. Nós temos uma responsabilidade com o show rural, em atender bem as pessoas que vêm visitar o show rural. Esse atendimento formou-se a cultura do Copavel, e vocês estão participando aqui por quê? Vocês querem se comunicar. Vocês estão nesse momento fazendo uma entrevista e falando com os nossos alunos, porque vocês querem levar uma mensagem do agronegócio. E nada cai do céu. Nós temos que buscar o maná de cada dia. Temos que cavar o solo para encontrar a pérola, o ouro. No episódio de hoje vamos contar com a participação de uma das maiores lideranças no agronegócio brasileiro, contar um pouquinho de como aconteceu essa trajetória, e para você que ainda não está inscrito no nosso canal e não está ligadinho no Mais Rumen Podcast, no Suinocast ou no Aviário Podcast, essa é a oportunidade de você se inscrever, clicar no botãozinho e receber todos os novos episódios aqui do nosso canal. Wellington, apresenta o nosso convidado e vamos dar sequência aqui nesse episódio que é um verdadeiro show. Isso aí, pessoal, estamos então recebendo aqui diretamente do Show Rural, 38ª edição do Show Rural, nada mais, nada menos que o responsável por liderar toda essa feira, toda essa estrutura, né, tudo que a gente está vendo aqui na maior feira do agronegócio, né, dentro aqui da América Latina, e nós estamos recebendo o presidente da Copavel, seu Dilvo Grolli. Seja muito bem-vindo aqui, seu Dilvo, mais uma vez dentro dos nossos estúdios, nós que estamos aqui fazendo parte, parceiros da Copavel aí há mais de 4 anos. Seja bem-vindo, seu Dilvo. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos vendo aqui na 38ª edição do Show Rural Copavel, e muito obrigado à presença de vocês, que não é a primeira vez, já fazem parte, vocês que fazem parte da área de educação, na formação das pessoas, principalmente as pessoas técnicas que serão profissionais dentro do agronegócio. Isso aí, seu Dilvo. E para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor trouxesse para nós, hoje que nós estamos aqui no 4º dia de feira, né? Rapidamente, assim, um panorama, né, dessa 38ª edição, como que está indo, quais foram os números, né? Como que está aí, né? Um resumo da feira, o que está nesse 4º dia, né? Estamos finalizando hoje aqui dentro da Copavel do Show Rural. O evento esse ano superou todas as nossas expectativas. Nós iremos encerrar o evento com 440 mil pessoas visitantes. Quanto à comercialização, nós estamos com um número e chegaremos um número também bem próximo ou igual, um pouco superior do que aconteceu no ano 2025, que é em torno de 7 bilhões de venda. O agronegócio tem crescido em torno de 6% ao ano. A economia brasileira está crescendo 2,3%, e aí está o viés porque nós fomos mais conservadores, porque quando você tem um crescimento da economia nacional 2,3%, o agronegócio está crescendo 6%. E aí nós temos que entender
que o agricultor também tem uma preocupação grande hoje, tanto o agricultor como o pecuarista também. Nós temos umas grandes questões a ser resolvidas no Brasil, que é a questão financeira. Nós temos aí uma Selic em torno de 15% ao ano. Nós temos uma IPCA, que é a nossa inflação, 4,5% ao ano. Tudo bem. Quando você vê a Selic, que o banco paga aos investidores 15%, e que você tem inflação no país de 4,5%, você tem um viés de juro real de mais de 10%. E esses 15% da Selic também refletiu no plano safra que está em vigor. Então nós aguardamos para o próximo ano um plano safra mais que contempla melhor uma taxa de juros menor para os produtores rurais. Então eu acho que o rural desse ano está vivendo um momento de um juro mais alto e nós vamos ter aí, tínhamos uma preocupação com o reflexo disso no evento, mas foi superado toda a expectativa, o número de pessoas, também as negociações aqui que você idênticas ao que foram no ano passado, 2025. Boa, o Wellington e seu Gil, eu quero puxar aqui para uma coisa que me chamou bastante atenção durante o Show Rural, durante esses 4 anos que nós passamos aqui também dentro do Espaço Impulso, que é a cultura da Copavel, a cultura de excelência da Copavel. Ontem nós participamos de um evento de inauguração do Espaço Impulso, né, um cerimonial, e algumas pessoas comentavam, seu Dilvo, que o Show Rural é um dos únicos eventos que tem água gelada para os participantes do evento. Durante toda a feira tem água gelada para as pessoas poderem beber. E são alguns detalhes como esse que a gente vê no dia a dia, a gente vê na cultura, a gente vê no modo de agir das pessoas, dos colaboradores aqui do Show Rural e da Copavel. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esses pilares da cultura, aquilo que a Copavel não abre mão, aquilo que o seu Dilvo, como líder, né? Eu acho que vale a gente reforçar aqui mais uma vez que o médico veterinário, o zootecnista, o agrônomo, o técnico que está dentro das propriedades, ele também é um líder para a propriedade, né? O produtor olha ele como esse cara que vai trazer soluções, vai trazer tecnologia, vai trazer ferramentas, estratégias, vai dar direção para a propriedade muitas vezes. Nós temos uma responsabilidade com o Show Rural, em atender bem as pessoas que vêm visitar o Show Rural. Esse atendimento formou-se a cultura do Copavel, uma cultura de atendimento. Esse atendimento tem que ser um padrão e que tem vários itens. Você tem que ter ruas em condições das pessoas trafegarem, ruas cobertas, porque nós temos aí, tem dias calor de 34, 35 graus. Nós temos que ter também um refeitório que atenda as pessoas. O Show Rural Copavel tem uma tradição, inovações e tecnologias. E muitas vezes os eventos agropecuários se perdem um pouco, tá? Na questão de você sair do objetivo do seu DNA. O nosso objetivo desde o primeiro evento, em 1989, é ter a seguinte proposta: inovações e tecnologias. Nos dias de semana, das 8 às 18, sem show de entretenimento, sem show de qualquer outra espécie que não seja dar às pessoas condições de visitar as empresas que fornecem insumo para esses produtores rurais e também essas empresas que vão dar a possibilidade de você aumentar a produção no mesmo espaço de terra que você tem, que o Paraná e os outros estados do sul não têm nova fronteira agrícola. Você tem que cultivar aquele pedaço de terra que você tem e aproveitar os melhores insumos para você continuar com a produtividade. Pensando, seu Dilvo, na cadeia produtiva, pensando em tudo que a gente viu aqui e trazendo um pouquinho para esse lado da Copavel, quais são as projeções hoje, pensando nessa produção de aves, de suínos, né? Toda essa parte da pecuária que a Copavel atende, a parte de grãos, quais são as perspectivas, né? Além do que o seu Dilvo trouxe no início, né? Esses desafios econômicos que nós temos, mas o que o seu Dilvo enxerga e para onde, né, estamos indo em relação ao agronegócio brasileiro como um todo? A Copavel tem uma distribuição forte de insumos
Parte dos insumos é industrializado pela própria Copavel nas suas agroindústrias. Tem também a recepção do grãos, e na recepção de grãos, soja, milho e trigo, nós industrializamos 95%. Então, o que a Copavel tem feito é aumentar a parte de agroindústrias para aumentar a industrialização. Com isso, você agrega valor. Um exemplo claro é quando a Copavel vende uma tonelada de milho para exportação, recebe em torno de $200 a tonelada. Quando tem uma tonelada de soja para exportação, em torno de $400. Quando você tem uma tonelada de frango, que é o milho e a soja transformado em carne, uma tonelada de frango, você tem um valor de $1.870 a tonelada. Quando você transforma essa mesma tonelada de grãos, de soja e milho em uma tonelada de suínos, você tem um valor de mais de $3 mil. Assim também, uma tonelada de carne bovina, em torno de $4.500. Assim, uma tonelada, assim também no suíno, no frango, na carne suína, assim também no peixe. Então, o que nós temos que entender é aumentar o valor agregado dentro da própria cooperativa. E aí tudo isso, seu Gilvio, envolve uma cadeia produtiva, então vai envolver os produtores, que é uma das grandes funções realmente da cooperativa. E olhando, né, para essa cadeia produtiva, que a gente vai ter pessoas trabalhando direta e indiretamente, que isso também passa por uma questão social dentro das propriedades. Primeiro, você tem que ter um tripé. Começa com as empresas produtoras de insumos, que são as parceiras da Copavel. Aí tem a Copavel como distribuidora dessas empresas, bem como as indústrias da própria Copavel, para chegar até o produtor, os insumos. Aí você tem um caminho, sair os grãos dessas propriedades rurais, que são os produtores, vem para a cooperativa e aí volta para o mercado. Então tem um tripé aí que você tem que ver que é o que sustenta a cooperativa e os produtores rurais. E o que a cooperativa faz? O equilíbrio desse tripé. Equilíbrio. Se não existisse a cooperativa, os preços seriam mais altos, com certeza. Porque a cooperativa ela tem que prestar conta aos seus associados. Quando sobra dinheiro, ela tem que fazer a distribuição. E as empresas privadas, outras empresas privadas, não precisam fazer isso, não tem obrigatoriedade. Muitas delas, a SA, publica o balanço no Diário Oficial da União. Mas quem que vai lá esmiuçar esse balanço? A cooperativa não. Ela não só tem que reunir os seus associados, falar do que aconteceu no ano com as suas receitas e as suas despesas e voltar ao produtor rural, se sobrou, ele vai participar dessa distribuição de lucros. Boa. A gente vê a Copavel, o Show Rural, o Espaço Impulso, né, abrindo portas, e ontem até no teu discurso, onde você abordou a juventude, os jovens, né, o espaço para as startups, para empresas inovadoras, né? Queria que você deixasse aqui um conselho para um jovem que está ingressando hoje no mercado de trabalho, que pontos ou que habilidades ele deveria focar e desenvolver aí para a carreira. Primeiro, nós temos que ter uma profissão. Segundo, eu tenho que ter conhecimento máximo para exercer bem essa profissão. E somente o diploma e o conhecimento, se eu não tiver comprometimento com esse conhecimento, com esse diploma, não vai dar nada. E o comprometimento, você vai ter que ter muito suor e muita lágrima no trabalho. O trabalho não é 6 horas por dia, 7, 8 horas. O trabalho é 12 horas. Entre o que você faz como profissional no trabalho e o que você complementa com o estudo, que o estudo nunca para. Você tem que sempre estar todo dia se aperfeiçoando, lendo, adquirindo novos conhecimentos. O jovem, qual é o conselho? Você tem que estar entre os 10 melhores alunos da sua sala de 50. Sabe por quê? Porque 10 em 50 que vão sair-se bem na trajetória. Porque muitos se formam e porque poucos conquistam espaço na sociedade. Aí que está o detalhe, essa análise eu tenho que fazer. Porque muitas vezes o cara tem um bom currículo, bons diplomas, mas não tem um comprometimento com o trabalho. O trabalho não é 6 por 1 nem 5 por 2.
O trabalho é 7-0. Mesmo se indo na missa no domingo, você está aprendendo. Verdade. Diogo, nós colocamos uma pergunta aqui, e aí esse podcast vai ser gravado, então fica bem à vontade. Não, beleza. A gente já viu grandes histórias, e o senhor também compartilhou anteriormente com nós, sobre os desafios, né, da presidência, do cargo, da liderança. Queria que o senhor compartilhasse um pouquinho dos principais desafios que o senhor teve quando assumiu a Copavel, né? Como que foi essa estruturação, porque para muitas pessoas isso também é uma motivação muito grande, né? Essa história, todo esse contexto. Cada momento você tem um desafio. As empresas têm momentos. Eu cheguei na Copavel em 1985, um primeiro desafio. A Copavel, ela tinha R$1 de patrimônio e devia 3. O desafio nosso era tirar a Copavel do buraco, fazer uma Copavel que pelo menos equilibrasse o seu patrimônio com a dívida. Trabalhamos de 1985 a 1990 até equilibrar a Copavel, para ela sair daquela situação de calamidade financeira. Aconteceu em 1990, mas antes de 1990, é importante falar isso, quando a gente acredita naquilo que faz. Nós já em 1986 começamos um projeto que depois foi lançado em 1989, que era uma reestruturação da Copavel com novas agroindústrias. A Copavel não tinha só 2 ou 3 agroindústrias. Nós reestruturamos a Copavel. Primeiro tiramos a Copavel da calamidade financeira e depois começamos a reestruturar para agregar valor e ter uma melhor condição de ganho, e com isso ela teria um caixa melhor para você fazer novos investimentos, novos lucros, novos investimentos e novos lucros. Isso tem que estar em sintonia com os agricultores cooperados e pecuaristas cooperados. Foi um período muito difícil, de 85 a 90. Aí, quando a partir dos anos 90, nós começamos a estruturar a Copavel para agregar valor. Chegamos em 2025 com uma cooperativa que teve um faturamento em 2025 de 6,3 bilhões. Temos um orçamento para 2026 de 7,5 bilhões. Então, estamos crescendo. O ano passado, 25, nós crescemos 19%. Esse ano de 2026, também queremos crescer em torno de 15% a 20%. É isso que nós temos que ter em mente. A juventude que tem diplomas, tem que pensar que você tem que ter um plano de trabalho e tem que ralar muito em cima desse trabalho, porque o maná não vem no céu, ele é capinado e descoberto. Muito bom, muito bom. E, Rafa, aproveitando aqui, indo para o final, né, da nossa conversa, do nosso podcast, o seu Dilvo, em uma abertura de turma da pós-graduação, deixou uma missão para nós, que nós nunca esquecemos, né, que era levar para os 4 cantos do Brasil, e eu acho que a mensagem central, sair talvez da nossa bolha do agronegócio, do nosso quadrado, e chegar a mensagem direta para o consumidor, para as pessoas que muitas vezes criam, né, um preconceito ou falam sobre o agro, algo que não é bom, não é legal. Eu queria que o seu Dilvo trouxesse essa mensagem, né, da importância e relevância, já contextualizou aqui economicamente, mas todo mundo se alimenta, né, 3 vezes ao menos no dia, então o agronegócio está lá, o produtor rural está lá, né, a importância das cooperativas na mesa do produtor, mas que o seu Dilvo trouxesse uma mensagem para quem, né, tem esse preconceito, tem essa formação na sua mente aí em relação ao agronegócio, que desmata, que polui, tudo isso que a gente escuta de coisas inverdades, né, que estão impregnadas na sociedade. Primeiro, nós somos um país que tem 853 milhões de hectares. Plantamos entre 84 e 85 milhões de hectares. Plantamos, então, em torno de 13% do território nacional. Nada mais do que isto. E nós temos uma safra esse ano de 26, em torno aí de 353 milhões de toneladas de grãos. E estamos crescendo em torno de 3 a 5% por ano em produção. Parte em produtividade e parte aumento diário. Mas veja bem,
O Brasil não precisa fazer desmatamento. Nós plantamos em 84, 85 milhões de hectares e temos aí uma outra quantidade, um pouco maior que esta, em torno de 100 a 120 milhões de hectares, que poderão ser utilizadas para a agricultura ou para a pecuária. Ora, se nós plantamos em 84, 85, com mais 120 dá 200 milhões de hectares. Aí tu põe mais a bovinocultura, em torno de 150, 160 milhões de hectares, dá 360 milhões de hectares somando. O que nós plantamos hoje está disponível para ser aumentado tanto a agricultura como a pecuária, somando mais a área de pecuária, chegamos a 350, 360 milhões de hectares. Tá? Isso é menos da metade de todo o nosso país. Menos da metade. Então, qual é a mensagem que a gente tem? Vamos ter que acreditar no Brasil e dar ao mundo todo conhecimento do potencial do Brasil, e que o Brasil tem uma lei hoje, lá de 2012, a lei inclusive o Código Florestal nosso, que ele é severo. E se alguém derruba uma área, tem que ser condenado, tem que ser levado à justiça. Agora, não se pode condenar os inocentes que cultivam, aram e cultivam a terra, dando demonstração de amor àquele pedaço de terra, para aquele chão, e com isso aumenta a produção todo ano. Por que a nossa produção aumenta 3 a 5%? Pouco, apenas 2% é a incorporação de novas áreas, e 3% é produtividade mesmo. Então nós temos que, o aconselhamento que a gente dá para o futuro, o nosso desafio é aproveitar as áreas existentes que nós cultivamos hoje, aumentando a produtividade através de novas tecnologias e inovações, que é o exemplo que está aqui dentro, que tem que ser transferido para o campo. Novas áreas, nós temos no centro-oeste brasileiro, na região norte, sem tirar uma árvore da floresta amazônica ou dos parques nacionais, que nem o Parque Nacional do Iguaçu. O que nós temos que ter essa consciência e dizer que o agronegócio vai quadriplicar a produção nos próximos anos sem mexer num pé de árvore das florestas existentes. Mas nós temos que falar isso com o mundo. Porque uns anos atrás eu fui numa exposição de fotografias na Suíça. Estava lá uma queimada, uma árvore seca, tá? Crianças trabalhando no lixão. Bom, esse é o Brasil que nós vemos hoje? Temos defeitos? Temos. Mas qual é o nosso papel de brasileiro? Expor essa dificuldade lá fora ou ajudar a consertar? Esse é o nosso grande papel e a gente assumiu isso depois dessa missão que o seu Dilvo deixou. A missão de vocês é educação. Levar educação, conhecimento. Uma camisa, e vocês são professores, certo? Que vocês vão transmitir uma imagem daquilo que vocês são para os vossos alunos. E hoje temos alunos, seu Dilvo, em todos os estados brasileiros e em alguns países fora, né? Alemanha, Irlanda, Estados Unidos. E é um prazer imenso, né? A gente poder levar essa mensagem. Em todas as aberturas a gente faz questão de falar sobre o agronegócio para também conscientizar e também levar a verdade para mais pessoas. Mas vamos encerrando por aqui para também liberar o seu Dilvo. Provavelmente deve estar bem corrido os dias deles nessa semana. Seu Dilvo, agradecer em nome da PPG-VET, né? Em nome de todos os alunos e toda a audiência nossa aqui, em nome da coordenação, por destinar esse tempo para vir aqui compartilhar conosco um pouquinho da tua trajetória, da tua liderança aí à frente do maior evento, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro e de uma cooperativa que tem uma cultura, que tem uma visão de propósito, né, de cooperativismo, de levar conhecimento, inovação e muita tecnologia para as propriedades. Muito obrigado mesmo, em nome de toda a PPG-VET. Eu quero fazer aqui uma referência à PPG-VET. Por quê? Vocês estão aqui num evento de inovações e tecnologias. Vocês estão trazendo aqui uma mensagem de dentro da universidade para o evento. Estão levando uma mensagem do evento para a sala de aula. A mensagem que vem da sala de aula para cá é através do meio de comunicação, e quando você volta, você leva uma outra mensagem, que é
para onde está caminhando o agronegócio. Eu acho que esse intercâmbio, nesse movimento, nessa sinergia de dentro do Show Rural, com a universidade, com a faculdade, e vocês estão participando aqui por quê? Vocês querem se comunicar. Vocês estão nesse momento fazendo uma entrevista e falando com os vossos alunos, porque vocês querem levar uma mensagem do agronegócio. E nada cai do céu. Nós temos que buscar o maná de cada dia. Temos que cavar o solo para encontrar a pérola, o ouro, moeda, ok? Mas só tem um caminho, através da educação, mais a educação de nível e com pessoas que aceitam desafios, que trilham o caminho da ida e da volta, não aqueles que ficam esperando, olhando para o céu depois da faculdade, esperando que a estrela venha até eles. A estrela não vem. A estrela somos nós. Eu tenho que me inspirar naquela ou nas pessoas que estão ao meu lado. Boa. Muito bom, muito bom. Seu Divo, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez, né? Sempre disposto a estar conosco e compartilhando em nome da PPG-VET Educação. E vamos continuar com a nossa missão, levando conhecimento, levando educação e comunicando, né, o nosso agronegócio brasileiro com excelência, né, e levando para o mundo que a gente viu aqui, né, tudo que tem de tecnologia, inovação, né, tudo isso para que cada vez mais o agronegócio brasileiro seja reconhecido, né, e transforme a vida das pessoas, que é o que a gente acredita.